Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 13, a parte 2 de calor. E agora nós vamos aprender a parte de calor sensível, né? Na verdade, aprendemos na aula passada, agora vai ser calor latente. Eu gostaria de começar isso aqui comentando o quarto estado da matéria, porque a gente vai falar bastante de transformação de fase. E a gente sabe, né, o mais comum é sólido, líquido e gasoso, mas lá no século XIX foi descoberta o quarto estado da matéria, que é o estado de plasma. Geralmente ele tem uma coloração mais alaranjada, que nada mais é que um gás, só que não é um gás comum, é um gás de partículas ionizadas. E a vantagem disso é que a gente consegue manipular ela através de forças elétricas e magnéticas. Tá bom? E aí isso aqui teve muita importância no desenvolvimento da ciência, né? Porque foi desde o modelo atômico até alguns outros trabalhos aqui, e onde foi feito primeiramente num tubo que era desse cara aqui chamado tubo de Crookes, tá bom? Mas isso é história para outro aula, então aqui é só saber então que existe um quarto estado da matéria, tá bom? Bom, mas aqui então nós vamos falar de mudança de fase. Então, a forma com que os átomos estão agregados, né, ela é denominada de fase. A fase sólida, então, ela tem uma energia de coesão maior, então os átomos estão mais juntinhos, né? E aí nós temos a fase líquida, onde eles estão um pouco mais, uma coesão mais fraca, eles estão mais próximos, e o estado gasoso, onde eles estão bem longe entre si. E aí, isso aqui vocês já conhecem muito bem, né? No caso da água, nós temos os diferentes tipos de processo de transformação de fase, temos a fusão, quando o gelo derrete, temos a vaporização, quando o líquido vira gasoso, depois temos a condensação, solidificação. E também temos o processo de sublimação, que é quando vai direto aqui de gasoso para o sólido, tá? Ou vice-versa. Bom, mas então, para cada uma dessas etapas de transformação de fase, e nós precisamos também fornecer calor, né? Então, por exemplo, para fundir o gelo, né? Precisamos transferir energia para quebrar um pouco essas ligações químicas de tal forma que os átomos fiquem mais distantes entre si. E aí é essa forma global de energia que nós chamamos então de calor latente, que é diferente do calor sensível da última aula, tá? Então, o calor latente, ele vai ser aquele calor que vai alterar o estado físico, tá? Mas detalhe, quando a substância estiver alterando seu estado físico, a temperatura não varia. Isso a gente percebe, por exemplo, na água. Se a gente começar a ferver a água ali, o líquido, se a água for muito pura, né, ele vai permanecer em 100 graus Celsius e toda a água vai começar a evaporar. Então, não há aumento de temperatura durante uma transformação de fase em substâncias puras, tá? Porque aí quando for mais composta, aí pode haver, sim, mudança de temperatura. Mas no nosso caso, a gente não vai abordar. Então, como no caso anterior, né? Então, a unidade é joules ou caloria. E aí nós temos essa expressão aqui, tá? Que o calor que vai ser cedido ou recebido, ele vai depender da massa vezes o calor latente, tá? E esse calor latente é uma grandeza que só depende do material. E a massa, ela entra aqui da mesma forma anterior, porque é mais fácil de eu derreter um cubinho de gelo do que um bloco enorme de gelo, tá? Eu tenho que fornecer mais calor para isso. Bom, então o valor do L ele vai depender do tipo de transformação de fase, né? E geralmente é tabelado. Então, por exemplo, para fundir o gelo ficar líquido, é 80 calorias por grama. Então, eu tenho que fornecer a ele 80 calorias por grama. Note aqui que, como não tem temperatura, então não tem aquele termo de graus Celsius. Mas para solidificar água em gelo, note que o valor aqui é negativo. Então, naturalmente, vai aparecer um negativo no calor, porque eu preciso retirar a energia do sistema para a água se solidificar, tá? E aí, de forma semelhante para a vaporização e para a condensação da água, onde eu tenho o valor de 540 calorias por gramas, positivo ou negativo, tá? Bom, mas é legal que essas mudanças de temperaturas com o calor a gente vê muito bem numa curva de aquecimento ou resfriamento. Então imagine, isso daqui vai ser importante, principalmente quando nós chegarmos nessa etapa
de fazer um balanço das trocas de calor, tá? Porque notem, por exemplo, imagine aqui que eu tenho meu recipiente, eu tenho uma chama aqui, eu tenho cubos de gelo a menos 20 graus, e eu quero chegar até vaporizar tudo isso. Quanto de calor eu tenho que fornecer? Então, notem, primeiro eu tenho que aquecer o gelo até 0 graus, né? Então, é aquele calor sensível que a gente viu na última aula. E aí todo aquele gelo ele vai ficar na temperatura de 0 graus até todo ele derreter. Então eu tenho uma reta aqui horizontal. Então aqui é o calor latente, então todo aquele gelo vai derreter. E aí aqui ele começa a subir de novo, porque aqui todo o gelo já virou líquido. E aí ele começa a subir sua temperatura até chegar em 100 graus. E aí em 100 graus começa a ter transformação de fase de novo. Então eu tenho um novo calor latente aqui. Calor sensível, calor latente não muda a temperatura. E aí todo aquele líquido ele vai vaporizar. Vou ter o gás a 100 graus Celsius e aí eu aqueço ele até a temperatura que eu quiser, tá bom? E aí isso daqui é semelhante para o resfriamento, ó. Então eu tenho um gás a 110, aí eu tenho que resfriar ele até 100 graus, aí eu começo a ter transformação de fase, o calor latente, e aí eu começo a condensar aquele gás em líquido, aí eu resfrio o líquido, transformo em gelo, e aí, consequentemente, aí eu vou resfriando o gelo, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, todo balanço de calor em todos os processos vai ser aquela somatória que a gente viu, tá? E no caso, veja que cada calor desses daqui, ele pode ser latente ou específico, então depende muito do processo. Então, no caso do aquecimento do gelo, aqui no A ele vai ser sensível, aqui no B ele é latente, no C ele é sensível, no D latente e no E sensível novamente, tá bom? Bom, aí é só umas curiosidades, né? Temos também alguns casos que os materiais estão numa fase que a gente chama meta-estável, ou seja, que não é a fase mais estável dele. Por exemplo, se nós resfriarmos a água muito rápido, não dá tempo dela se agrupar naqueles ordenamentos formando um sólido. Então, em alguns casos especiais, a gente fala que o líquido está super resfriado, né? É, que aí ele se mantém na fase líquida, só que ele está numa fase metastável. Então, qualquer tipo de perturbação do equilíbrio, ela vai retornar, qualquer tipo de perturbação do sistema, ela vai retornar ao seu estado mais estável, tá? Então, no caso aqui das figuras, ó, líquido super resfriado, ó, eu coloco uma pedrinha de gelo e aí, naturalmente, automaticamente, a água já vira gelo, porque aqui ela está no estado metastável. Isso daqui é para ser sólido nessa temperatura, tá? É o mesmo caso aqui da garrafa, tá? Geralmente isso daqui ocorre, como a gente vai ver numa próxima aula de transformação de fase, geralmente isso daqui ocorre por conta de variação de pressão, porque a temperatura de transição de fase, ela depende também da pressão, tá? Então, em alguns casos, você consegue ter líquido super resfriado, né, abaixo da temperatura de fusão, só que está no estado meta-estável. Então, qualquer perturbação ele vai para o estado estável dele. Isso aqui é informação adicional. Nós temos também como quantificar, né, pelo fator de potência, quanto demorou, assim, qual foi a taxa temporal que esse calor foi fornecido ou doado, né? Então, por exemplo, se nós estivermos fervendo a água aqui de uma panela, uma potência alta quer dizer que eu estou recebendo bastante quantidade de calor num período de tempo baixo. Então, por exemplo, imagine que eu quero fazer lá meu macarrão instantâneo em 3 minutos. Então, eu preciso de uma potência alta para fazer o macarrão. Ou seja, fornecer grande quantidade de calor num período de tempo pequeno. Mas notem, se eu quiser, por exemplo, se eu tiver um equipamento, um aparelho elétrico de potência baixa, então ele vai fornecer pouco calor, então, consequentemente, o tempo vai ser mais longo, tá bom? Então, essa que é a ideia do fator de potência, é relacionar quanto de calor foi usado no período de tempo, tá bom? E se a gente usar isso em joules e tempo em segundos, nós vamos ter o sistema internacional que é em watt, tá? E vocês vão lembrar que isso daqui a gente viu em mecânica, no primeiro ano.
Bom, agora aqui eu separei alguns exercícios, tá? E aqui novamente eu recomendo vocês a verificarem com calma, tá? Pausem o vídeo se necessário, porque aqui eu confesso que vai entrar bastante termos. Então, vamos com calma para entender a situação. Temos 50 gramas de vapor de água a 120 graus. Então, eu recomendo, nesse tipo de exercício, sempre desenhe todas as informações e desenhe cada processo para você saber quais tipos de parâmetros de calor vai entrar. Então, temos 50 gramas de vapor de água a 120 graus. Qual quantidade deve ser perdida por esse sistema para formar 50 gramas de água líquida a 70 graus Celsius? Então, ele está falando aqui que o vapor vai se condensar a 100 graus, o calor latente de condensação é menos 540, os calores específicos do vapor e do líquido estão aparecendo aqui, e aí ele quer construir uma curva do processo, tá? A curva a gente não vai construir, mas é semelhante a esse aqui, ó, é uma curva de resfriamento, tá? Então, nós vamos ter o seguinte caso. O calor total que eu preciso retirar do sistema, note aqui, ó. Primeiro, é um calor específico para ele ir de 120 até 100 graus Celsius. Então, eu tenho que resfriar o vapor até a sua temperatura de transição de fase. Depois, eu preciso condensar todo aquele vapor em líquido, né, que aí é calor latente, e depois eu preciso resfriar de 100 graus até 70. Então, são 3 tipos de calores que vai entrar. E aí, agora eu vou discriminar cada um. Anote que isso aqui é calor específico. Eu vou ter aqui a massa de vapor e o calor específico do vapor. Cuidado com isso aqui, porque aqui eu estou resfriando o vapor de 120 a 100. Então, vai entrar o calor específico do vapor. Temperatura final é 100 e inicial é 120. E aí, o segundo termo é um calor latente. Então, vai entrar a massa de vapor, que vai transformar em líquido, e o calor latente aqui de condensação. E por fim, agora já é líquido, ele vai resfriar de 100 até 70. Então, eu tenho a massa do líquido, o calor específico do líquido, então aqui, ó, do líquido, e aqui a temperatura final é 70 e a inicial é 100. Colocando os valores, ó, anotem, massa de vapor 50, calor específico do vapor, cuidado para não confundir. Isso aqui é menos 20. O negativo aqui ele entra naturalmente do calor latente. E aqui é o menos 30 dessa subtração. Note aqui que eu coloquei 50 também, porque eu estou entendendo que todo aquele vapor virou líquido. E aí, fazendo as contas, vocês podem acompanhar depois com calma, eu vou ter aproximadamente aí quase 30 quilocalorias, tá? Ou 30 mil calorias, certo? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó, num bloco de gelo em fusão. Então eu tenho um bloco bem grande de gelo. Em fusão significa que ele está a 0 graus Celsius, então tem um bloco bem grande. Aí eu faço uma cavidade e coloco 80 gramas de um metal de calor específico tal. Ele está a 200 graus Celsius. Eu quero saber qual é a massa de água que se forma até atingir o equilíbrio térmico. E o calor latente de fusão do gelo é 80. Aqui é o seguinte, como o bloco de gelo está a 0 graus, né? Ele é muito maior do que a peça de metal. Então, quando eu colocar a peça de metal que está muito quente, o metal ele vai resfriar, né? Que ele vai perder calor, vai entrar. E a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus. Por que vai ser 0 graus? Porque o gelo ele é muito grande, então ele não vai derreter tudo. Ele vai ceder calor para o ferro, né? Na verdade, vai receber calor do ferro, vai abaixar a temperatura do ferro até 0 graus, e parte desse calor que vai receber vai derreter um pouco do gelo ali, vai transformar em água. Mas ainda vou ter o gelo, então a temperatura de equilíbrio do sistema é 0 graus, tá certo? Então, o que eu vou ter aqui? O calor cedido pelo metal e o calor recebido pelo gelo. Só que, como o gelo já está a 0 graus, todo o calor que ele receber vai se transformar, então, em líquido. Só que eu quero saber qual é a massa que derrete. Então, o que eu vou ter aqui? A massa do metal, isso aqui é um calor latente, é sensível, né? O calor específico do metal, que foi informado, temperatura de equilíbrio é 0 e a temperatura inicial é 200 graus Celsius. Aqui eu tenho um calor latente, então eu tenho a massa de gelo e o calor latente de fusão. E eu vou descobrir exatamente essa massa de gelo que se transformou em água.
E aí, fazendo as contas, anotem os valores que eu coloquei, os que foram fornecidos pelo exercício, eu vou chegar, então, num resultado aproximadamente aí, na verdade, exato, né, de 6 gramas. Então, é 6 gramas de gelo que vão derreter e virar líquido para que vai absorver esse calor aí cedido pelo metal. Aí nós temos um outro exemplo. Num recipiente há uma grande quantidade de água a 100 graus Celsius. Então, tem bastante água a 100 graus, sob pressão normal. E aí eu coloco nela um bloco metálico de 500 gramas a 270 graus Celsius. Eu quero saber a massa de vapor que se forma em virtude da troca de calor entre o bloco, tá? Aqui, de forma semelhante, né? Então, eu tenho líquido a 100 graus pronto para virar vapor, coloco o metal bem quente lá nesse recipiente, e aí eu quero saber qual é a massa de água que vai evaporar, vai virar vapor, tá? Isso aqui é semelhante ao exercício anterior, então o que eu vou ter aqui? O que for cedido pelo metal vai receber pela água, só que na forma de calor latente que vai virar vapor. Então aqui eu tenho a massa de metal, que ele falou, tá? Do bloco, né, 500 gramas. O calor específico ele foi falado aqui também, ó, 0,40. Temperatura final é 100, porque o metal ele vai ceder calor para o líquido até abaixar seu equilíbrio térmico a 100. Eu tenho um recipiente cheio de líquido. E a temperatura inicial é 270. Aqui no caso da água que vai se transformar em vapor, né? Eu tenho a massa de água que eu vou descobrir. E aqui o calor latente de vaporização, que ele falou 540. E aí, novamente, coloco os valores, vou descobrir a massa de água, e aí a massa de água vai ser aproximadamente 63 gramas, tá? Então, convido você a pausar o vídeo e verificar as contas, tá certo? Então, ou seja, 63 gramas daquele recipiente cheio de água evaporou para abaixar a temperatura do metal. E aí temos aqui mais um exercício, né? Então vamos ler com calma. Eu tenho um bloco de gelo a 500 graus, só que agora ele está 500 gramas, né? Só que ele está a menos 10 graus Celsius. Eu coloco ele num calorímetro de capacidade térmica de 9,8 calorias por grau Celsius. Então, eu tenho o calorímetro e o gelo. Então, eu coloco nesse calorímetro um vapor de água a 100 graus. Então, jogo o vapor lá a 100 graus. E aí, o equilíbrio, né? Vou jogando o vapor. O equilíbrio térmico ele vai se dar a 50 graus Celsius. Então todo o sistema final aí vai ficar a 50 graus. E ele fala o calor latente de fusão do gelo, o calor latente de condensação. Eu quero saber a massa de vapor que vai se condensar e ficar no calorímetro, tá bom? Então vamos prestar atenção no seguinte aqui. O sistema ele vai chegar a 50 graus Celsius. O gelo ele está primeiro a menos 10 graus Celsius. Então ele vai receber esse calor, todo o calor que vier do vapor, ele vai receber uma parte, então, vai ser lá sensível, porque vai aumentar de menos 10 a 0 graus. Aí todo aquele gelo vai derreter na forma de calor latente, temos dois calores. E aí esse líquido que agora se formou, né, vai elevar sua temperatura na forma de calor sensível até 50 graus. Então eu recomendo você, com calma, a desenhar no caderno todos esses passos. O calorímetro ele também vai receber calor, ele está em equilíbrio, né? Então ele vai de menos 10 até os 50 graus. Ele tem a capacidade térmica dele. E aí o vapor, né, uma parte do vapor, ele vai se condensar, ele está a 100 graus Celsius, ele vai se condensar até chegar em 50 graus. Só que eu não sei a massa, eu quero descobrir. Então, de tudo isso que eu falei, ó, eu vou ter um balanço de calores dessa forma. Eu vou ter o calor recebido pelo calorímetro, eu vou ter o calor específico sensível do gelo, para ele chegar a 0 graus. Aí eu vou ter o calor latente do gelo para ele derreter e virar líquido. Aí eu vou ter o calor específico do líquido, proveniente do gelo que subiu até 50 graus. Aí eu vou ter o calor latente de vapor, que vai condensar o vapor para se transformar em líquido. E vou ter ainda um calor sensível para resfriar o líquido que se formou do vapor até 50 graus, tá? Então notem aqui que são 6 tipos de calor nesse sistema completo.
Então, ó, com calma, vou calcular um por um antes de juntar tudo. Então, primeiro, do calorímetro, ó, a capacidade térmica do calorímetro, temperatura final é 50, menos o menos 10, que é a temperatura inicial. Eu vou chegar num valor aí de 588 calorias. E aí eu vou por gelo. O primeiro calor específico do gelo é para aumentar a temperatura de zero final, né? E a inicial é menos 10. Fazendo as contas, né? Veja, note aqui, ó, que eu usei o calor específico do gelo, que foi falado, não é da água, porque o gelo ainda está no estado sólido. E aí eu tenho a massa total do gelo. Fazendo as contas, então eu chego a 2.500 calorias. E agora aquele calor para derreter todo o gelo é um calor latente de fusão. Então todo o gelo 500, calor latente de fusão é 80, vou chegar em 40.000 calorias para derreter todo esse gelo. E aí, para aumentar a temperatura da agora que é líquido, né, todo o gelo derreteu, aumentar a temperatura até 50 graus é o calor específico, mas note que agora eu vou usar o calor específico da água, porque não é mais gelo, tá? Então vai ser 1 aqui. Fazendo as contas, eu chego a 20.000 calorias. E aí eu vou para o vapor, né? Então, primeiro, aquele calor latente para condensar o vapor, né? Que está cedendo energia. Então, eu vou usar aqui o calor latente de condensação, que ele deu aqui, que é menos 540, e a massa de vapor é a minha incógnita que eu vou descobrir. E aí eu preciso pegar esse líquido que se formou, né, que se condensou, e aí trazer ele de 100 para 50 graus Celsius. Então agora eu vou usar um calor sensível, note aí que a temperatura final é 50 e a inicial é 100, e aí eu vou deixar a massa de vapor como incógnita, eu chego em menos 50 a massa do vapor. Agora eu vou juntar tudo isso naquela expressão anterior, né? Vou jogar todos os valores, veja aí que eu só tenho uma incógnita, agora é fácil de trabalhar. Fazendo as contas, depois vocês verifiquem, eu vou chegar numa massa de vapor, aproximadamente de 115 gramas. Ou seja, para derreter todo aquele gelo que estava a menos 10, para chegar a 50 graus Celsius, todo aquele sistema com calorímetro, eu preciso de 115 gramas de vapor que vai se condensar e vai entrar em equilíbrio térmico no sistema. Tá certo? Pessoal, então é isso. Veja com calma essas duas aulas, é um tema importante que sempre cai em vestibulares, tá? Espero que tenha sido claro. Obrigado e até a próxima.